Graças e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele nos sustentou. Tá difícil, tá. Tá complicado, tá. Estamos passando momentos difíceis, na peleja estamos, em várias áreas, em várias formas, várias atitudes, e as pessoas próximas às vezes também não colaboram, mas creia, o Senhor está presente. Tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. Até essa pandemia, que muitos falam que não é permissão do Senhor, lembre-se que Ele, para tocar na qualquer um de nós, Ele precisa de permissão. Amém? Nós hoje vamos falar Jesus e a tradição dos fariseus de lavar as mãos, só que vamos ver sobre a perspectiva de Mateus. A gente viu sobre Lucas, em Mateus 15, que ele detalha mais a situação que aconteceu. E a gente vai ver que tem coisas mais profundas. E começa assim a palavra de hoje. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então ele fala assim: olha, os anciãos tinham por tradição lavar as mãos ao comer. Por que os seus discípulos não respeitam isso? E Jesus respondendo, disse-lhes, porque transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, se vocês estão me perguntando que os meus discípulos estão transgredindo a lei, vós também os transgride. E ele fala, mas vocês estão transgredindo. E aqui a gente tem que pensar que os discípulos estavam transgredindo uma tradição. E os fariseus, quando Jesus responde, diz que transgride também vós o mandamento. São coisas diferentes. Tradição é tradição. É uma coisa que é colocada e pode ser tirada. Mandamento, não. Então ele pergunta, por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Desobrigado fica. Então ele fala, olha, a lei do Senhor, de Deus, Deus ordenou que honra teu pai e tua mãe, e quem a fizer ao contrário, morrerá. Já vós, os fariseus, dizem, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que podereis aproveitar de mim, desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Então eles faziam o contrário, quando eles diziam, não, isso é para oferta ao Senhor, e eles achavam que ficava desobrigado, então eles não estavam dando honra ao pai e à mãe. Eles usavam a palavra do Senhor de forma errônea. Então o Senhor os confrontou assim. E ele continua, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então o mandamento era honra teu pai e tua mãe, e eles desinvalidam quando ele fala que por uma palavra eles estão desobrigados. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje, como vemos pessoas honrando Deus apenas com os lábios, mas o coração está todo contaminado. Todo contaminado, todo cheio de transgressões.
mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, o que é para ser ensinado, até hoje é para ser ensinado, é o que está na Bíblia. Que passar disso é maligno. E ele fala, eles me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando-se a multidão, disse-lhe, ouvi e entendei. Aí Jesus ele já foi para dar explicação mesmo. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram, sabe o que os fariseus, ouvindo as palavras, se escandalizarão? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É que ele fala, vamos voltar um pouquinho. Ele fala, olha, esse povo, ele me honra com os lábios, porém não com o coração. Em vão me veneram, ensinando doutrinas que são só preceitos dos homens, só o que os anciões, olha, ele fala lá, que os seus discípulos fazem aquilo que os anciões determinaram, não fazem o que os seus anciões determinaram. E ele chama a multidão e explica, que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que o contamina o homem. Então, acercando-se deles, os discípulos disseram, sabe o que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizarão? Ele falou assim, olha, senhores, olha, vai ser um escândalo que o senhor está falando, que o que sai da boca escandaliza. Porque o lavar das mãos era um princípio muito básico para os fariseus. Ele, porém, responde, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quantas vezes nós estamos cegos guiando outros cegos ou temos cegos nos guiando também? Então, a gente precisa ter cuidado com o que está sendo ensinado, com doutrinas, com os fariseus. Temos que ter cuidado com como está nosso coração. Temos que ter prudência. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comecem a lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Não contamina, lógico, né? Contamina a carne, mas contamina espiritualmente aquilo que sai do coração, que são pensamentos de mortes, adultério, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O Senhor é reto de coração. Quem não é reto de coração somos nós. Amém? Então, ela é mais completa, ela tem mais detalhes, né? Não que Lucas não tenha falado, como, né? Também, mas eu queria hoje falar isso. Porque muitas vezes eles falam, do que você fala, o seu coração tá cheio. Às vezes a gente se ira, a gente não pode se manter irado. Isso é natural do homem. Mas o que o Senhor quer dizer são as coisas mais pesadas, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que o Senhor quer dizer para a gente com isso tudo, que são coisas bem pesadas. Por exemplo, o adultério
Você adultera até quando você dá cantada em outra pessoa. Você adulterar quando você fornica também com outra pessoa, quando você começa a cantar outras pessoas, é uma fornicação. Então, o Senhor está nos mostrando isso. E Ele está nos deixando claro isso. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas que tem que ser de coração. É rapidinho, é tão rapidinho compartilhar, mas façam se vocês acharem devido. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom Adonai. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema.